Olá, um excelente dia para você que está ligado aqui na Colmeia FM, emissora que está a serviço da Arquidiocese de Maringá. Nós temos a alegria de ter aqui conosco o Padre Genivaldo Umbingi, coordenador da ação evangelizadora da Arquidiocese de Maringá, para comentar sobre a carta escrita pelo nosso arcebispo Dom Frei Severino Clasen sobre esta fase que nós estamos começando a viver da escuta sinodal do Sínodo dos Bispos. Padre Genivaldo, seja muito bem-vindo à programação da Rádio Colmeia, de forma especial para comentar esta carta. Tudo bem, Padre? Olá, Rafael Soares, amigos e amigos da Rádio Colmeia. É um prazer conversar sobre esta carta que Dom Severino escreveu, convocando a todos e a todas para a escuta sinodal que vai acontecer na nossa arquidiocese, agora nos meses de maio e junho, aí nos ajudando a Igreja a preparar o documento preparatório para os Sínodos dos Bispos. É uma alegria poder participar sempre da Rádio Colmeia. Nós vamos iniciar, Padre, então comentando cada parágrafo desta carta para que o nosso ouvinte possa também fazer a sua reflexão através aqui da programação da Rádio Colmeia sobre como que a carta está estruturada, o que nós vamos encontrar nesta carta e nós vamos conversar. Vamos inicialmente comentar o primeiro parágrafo e eu vou lendo cada um deles e o senhor vai fazendo aí um comentário, uma explicação para todos os nossos ouvintes. Vamos começar. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja na atualidade. Papa Francisco, 2015. Em minha carta pastoral Acolher e Cuidar de 2021, inspirava-me esta frase do discurso do Papa Francisco na comemoração do 50º ano da instituição do Sínodo dos Bispos. Naquela ocasião, e hoje, eu me uno ao Papa quanto à fundamental importância da sinodalidade para a Igreja na atualidade, pois aquilo que o Senhor nos pede, de certo modo, está contido na palavra sínodo, caminhar juntos. Papa Francisco. Assim saibam da minha alegria em dirigir essa carta a vocês. Nela, estou ressoando o chamado do querido Papa Francisco para o presente Sínodo dos Bispos, 2021 a 2023, que tem como tema a sinodalidade. A carta ela é composta por 4 parágrafos e nesses 4 parágrafos o Dom Severino situa-nos diante dessa chamada para a escuta sinodal, para que todos possam falar e escutar-se mutuamente no Espírito Santo, com algumas indicações. Primeiro, nós temos a frase de inspiração. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja na atualidade. Esta frase faz parte do discurso do Papa Francisco na comemoração do 50º ano da instituição do Sínodo dos Bispos, ali logo após o Vaticano II. Dom Severino já tinha citado esta frase na sua carta pastoral Acolher e Cuidar de 2021, por isso que ele expressa sua alegria em relação a esse presente Sínodo dos Bispos de 2021 a 2023. E aí ele vai dizer por que dessa alegria. Primeiro, o Dom Severino está muito ligado afetiva e efetivamente com o Papa Francisco, com as inspirações que o Papa traz para a Igreja. Então, ele também está de acordo com esta frase, que o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja na atualidade. A minha alegria é justamente poder chamar cada pessoa de nossa arquidiocese a participar neste processo sinodal, pois isso é inédito. Um Papa que para um Sínodo dos Bispos convoca uma ampla escuta de todas as pessoas, de dentro e fora da Igreja. Alegra-me também o tema, por uma Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Um sínodo sobre sinodalidade, no qual todo o povo é chamado a participar. É uma bela e feliz surpresa do Espírito Santo. Refletir sobre o modo como a Igreja caminha junto com o seu povo e com a humanidade, a fim de realizar melhor a missão que Cristo lhe confiou. É oportuno e necessário. É certamente um tempo de graça e dele podemos esperar muitos frutos para a vida do mundo.
No segundo parágrafo, Dom Severino aprofunda a razão dessa alegria, além da sua ligação afetiva com o Papa, ressoando o chamado do Papa para a Igreja de Maringá, para todas as pessoas que estão aqui no território da Arquidiocese de Maringá. Dom Severino fala também a respeito do tema do Sínodo dos Bispos, para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E ali, com esse tema, um sínodo sobre sinodalidade, no qual todo o povo é chamado a participar, é uma bela e feliz surpresa do Espírito Santo. Aqui nesse parágrafo está o caráter do inaudito, é um ato inédito na igreja dos últimos tempos. O Papa, que ao chamar os bispos para um sínodo, tem como tema a sinodalidade, então ele já convida todas as pessoas de dentro e fora da igreja para dar uma contribuição em oração, se reunindo e dizendo como que eles têm percebido a igreja, como essas pessoas, como nós temos percebido a igreja no seu caminhar junto como povo de Deus e com a humanidade. Então isso é algo inédito, é uma bela surpresa do Espírito Santo, mas também é necessário para a igreja hoje, porque nós precisamos desenvolver caminhos de realizarmos melhor nossa missão, a missão que Cristo nos confiou. O Papa Francisco e eu gostaríamos pessoalmente de ouvir a todas as pessoas. Gostaríamos de escutar você, mas é humanamente impossível. Por isso contamos com pessoas generosas que, atendendo ao nosso chamado, se colocaram à disposição desse precioso serviço sinodal. Elas formam uma equipe de escuta sinodal. Sem exagero, essas pessoas são os nossos ouvidos e nosso coração junto a vocês. No terceiro parágrafo, Dom Severino faz referência direta aos irmãos e irmãs que generosamente se colocaram à disposição para a escuta sinodal, dizendo que é um precioso serviço. E aqui Dom Severino faz essa afirmação que ele mesmo diz que é sem exagero, porque de fato é isso. Essas pessoas que compõem as equipes de escuta sinodal são nossos ouvidos e o nosso coração junto às pessoas, junto a vocês. O coração do bispo e do Papa, os ouvidos do Papa e do bispo para escutar todas as pessoas, convidando que as pessoas se sintam tranquilas, sejam sinceras, corajosas ao falar com essas pessoas que vão promover a escuta sinodal. Gostaria, com certeza, o Papa Francisco, Dom Severino, de ouvir pessoalmente cada pessoa, mas isso é impossível. Por isso a importância dessas pessoas, das escutas sinodais. Na nossa diocese, toda a nossa diocese, nós contaremos com cerca de 1.500 pessoas distribuídas nas paróquias e outros ambientes para ouvir o povo de Deus, ouvir as pessoas que querem participar conosco desse momento. Participem bem do sínodo, é isso que lhes peço. Deixem-se envolver pelo Espírito Santo, unam-se ao amor de Cristo pela Igreja e pela humanidade. Tenham um espírito de confiança, sejam corajosos no falar e humildes no ouvir. O Espírito de Deus fala em você, fala em nós, fala em todos. O Espírito fala nos sinais dos tempos, nas alegrias e esperanças, preocupações e angústias dos homens e mulheres, especialmente dos que sofrem. Fala nas dores da criação. Sua voz é sutil, ela ecoa nas nossas percepções, sentimentos, questionamentos e ideias. Estejam atentos, deixem-se conduzir pelo Espírito Santo. E o quarto parágrafo é o convite para que você participe bem do sínodo, nesse momento da escuta diocesana. E ao falar disso e fazer esse pedido, então Dom Severino também diz as características, o espírito em que nós devemos participar do sínodo. Deixe-se envolver pelo Espírito Santo. Unam-se ao amor de Cristo pela Igreja e pela humanidade. É com este mesmo amor que nós devemos participar do sínodo, envolvidos no Espírito Santo, amando com Cristo a Igreja e a humanidade. E assim desenvolver um espírito de confiança, de coragem no falar
e humildade no ouvir uns aos outros, porque a igreja que escuta já é cada um de nós batizados e batizadas para escutar-nos uns aos outros. Depois, Dom Severino traz aqui uma importante teologia do Espírito Santo que foi resgatada pelo Vaticano II. Era lá dos primórdios da igreja e depois o Vaticano II coloca de relevo novamente. O Espírito de Deus fala em você, fala em nós, fala em todos. O Espírito fala nos sinais dos tempos, nas alegrias e esperanças, preocupações e angústias de todas as pessoas, especialmente daquelas pessoas que mais sofrem. O Espírito Santo fala na criação, nas dores da criação tão maltratada pela ambição humana. Mas a voz do Espírito é sutil. Ela ecoa nas percepções, sentimentos, questionamentos e ideias de cada pessoa, de cada momento da história. Por isso é preciso estar atentos, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo. É se preparar nesse espírito de oração, de atenção ao que está acontecendo ao redor de cada um de nós, o que está acontecendo no mundo, na igreja, na cultura, e perceber dentro de nós como que isso ressoa no nosso coração. É assim que o Espírito vai falar a nós. É preciso silenciar para ouvir a voz do Espírito. Maria nos ensina a arte do silêncio, que dá espaço à voz de Deus. Ao ouvir o anúncio do anjo, perturbou-se, percebeu a perturbação e começou a refletir no significado da saudação. No nascimento de Jesus, acolhia a alegria dos pastores. Ouvia suas palavras e, enquanto outros se assombravam, Maria, porém, consertava isso e meditava tudo no seu íntimo. Com José, se admirava com o que dizia sobre o menino na ocasião de sua apresentação ao templo, e desconcertada ao ver o menino já crescido, ensinando e fazendo perguntas aos doutores no templo. Depois de 3 dias de buscas angustiadas, não entende a resposta de Jesus. Então, guardava tudo isso no seu íntimo. Que belo exemplo de discipulado a serviço da sinodalidade. Ver os acontecimentos, ouvir as palavras, acolher e expressar os sentimentos. Perturbação, dúvidas, admiração, angústias e desconcertos. Silenciar e meditar no íntimo do coração. Maria, a mãe da Igreja Sinodal. Ela soube viver a comunhão com a Santíssima Trindade, soube participar da história, angústias e esperanças de seu povo. E por isso, soube acolher e estar a serviço da missão de Jesus Cristo. E por fim, o último parágrafo, que resgata uma espiritualidade mariana, uma espiritualidade bonita que pode muito nos ensinar a ser uma igreja sinodal, a sermos cristãos e cristãs em atitude de diálogo profundo uns com os outros para juntos escutarmos Deus. Então, Dom Severino resgata ali no capítulo 1 e capítulo 2 de Lucas algumas atitudes de Maria que pode nos auxiliar nessa preparação da escuta sinodal. Maria é aquela que ouve a saudação do anjo, o que as pessoas dizem a respeito do menino Jesus. Maria é aquela que vê os acontecimentos, que entende aquilo que está acontecendo ao seu redor, que escuta as palavras no diálogo, que também se perturba, que se espanta, que se angustia. Mas Maria, em tudo isso, ela tem uma atitude importante para nos ensinar. Maria, ela recolhe todas essas coisas, guarda no seu coração e ela medita sobre o significado, o sentido de Deus em todas essas coisas. Por isso que Maria é tão disponível para Deus. Aprender com Maria, o exemplo de ser uma igreja sinodal. Uma igreja que sabe escutar e uma igreja que sabe falar no Espírito Santo de Deus. Isso vai transformar nossas vidas, isso vai transformar a igreja. Sejamos sinodais. Uma igreja sinodal é construída pela comunhão e participação de todas as pessoas que assumem sua missão de acolher e cuidar. Dom Frei Severino Clasen, arcebispo metropolitano de Maringá. Assim, Dom Severino conclui: sejamos sinodais. Uma igreja sinodal é construída pela comunhão e participação de todas as pessoas que assumem sua missão de acolher e cuidar. Eu faço minhas palavras de Dom Severino.
Sejamos sinodais, vamos nos abrir à ação e à voz do Espírito Santo, vamos no Espírito Santo nos abrirmos à voz, às angústias, às esperanças, às alegrias dos irmãos e irmãs. Deus quer nos conduzir para um novo momento da Igreja e da humanidade. Obrigado, Padre Genivaldo Binge, coordenador da Ação Evangelizadora, falando sobre a carta de Dom Severino Clasen, sobre esse processo de escuta sinodal que nós estamos começando a viver do Sínodo dos Bispos. Continue aqui na Colmeia FM.